Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a Contexto Concursos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elaine Ferreira, especialista em concursos públicos e vestibulares há mais de 20 anos. Moçada, bora lá para algumas dicas de português e redação? Chega mais! E aí entramos no texto dissertativo. A tipologia dissertativa, ela difere totalmente da narração. Enquanto na narração eu tenho personagem, tempo, lugar, eu conto uma historinha, o texto dissertativo não. O dissertativo, ele vai dissertar sobre determinado tema, ele vai dissertar sobre determinado assunto, tá bom? Ele traz uma opinião, ele expõe a opinião sobre determinado assunto. Como que ele vai trazer essa opinião? Por meio de argumentos, uma argumentação lógica, uma argumentação coerente, coesa, né? Ele vai trazer dados, enfim. Trouxe para vocês um exemplo da prova da Selecom. Ó, tendências e desafios da reciclagem de embalagens plásticas. Cuidado, meus amores, aqui nós temos um texto longo. Não estamos falando simplesmente de embalagens plásticas. Não estamos falando simplesmente das reciclagem das embalagens plásticas. Estamos falando das novas tendências dessa reciclagem e quais são os desafios dessas reciclagens de embalagens plásticas, tá bom? A disposição dos resíduos sólidos urbanos apresenta problemas relacionados à instalação adequada dos mesmos, ao espaço físico ocupado pelos rejeitos e à proliferação de doenças para a parte da população que mora próxima e sobrevive da comercialização desses resíduos. Nos países envolvidos, principalmente na Europa, existem problemas nítidos relacionados ao espaço físico para alocação de rejeitos. Em alguns países, os resíduos sólidos são transportados por longas distâncias até alcançar sua destinação final. Nos Estados Unidos, a previsão para 2005 é que a maioria dos aterros sanitários existentes tenha atingido sua capacidade máxima ou esteja com especificações ultrapassadas em relação aos critérios de segurança exigidos. No Brasil, uma nova política nacional de resíduos sólidos está sendo discutida na Câmara dos Deputados. O importante nessa fase de implantação é estabelecer e assegurar metas sustentáveis que considerem as características e limitações intrínsecas do país. Uma característica peculiar do Brasil é a presença de uma classe de trabalhadores de baixa renda que usufruem da atividade de coleta de resíduos recicláveis e acaba por inserir o país entre os maiores recicladores mundiais. Essa parcela da população, de acordo com o levantamento do SEMPRE, né, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, atualmente representa cerca de 200 mil trabalhadores clandestinos. Além disso, a maior parte do suprimento de resíduos do setor produtivo é proveniente da atividade de catadores. Dessa forma, a legalização, o incentivo e a profissionalização dos catadores pela formação de cooperativas, além de inserir essa parcela da população dentro da sociedade economicamente ativa, pode contribuir com uma forma de viabilização da coleta seletiva no âmbito nacional. Olha, aqui foi escrito pela Amélia, né? Nós temos aqui, ó, fonte, polímetros, ciência e tecnologia, volume 14, tal, 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 tal. Temos aí uma revista. Vejam só, meus amores, aqui fala de quais são as tendências e desafios, né, para reciclar das embalagens plásticas. Mostra a quantidade de problemas relacionados a esse destino inadequado dessas embalagens. Mostra que a Europa traz aí diversos problemas, é difícil de resolver essa questão, eles têm que viajar uma distância, percorrer uma distância muito longa para poder jogar lá esses resíduos, enfim. Aqui no Brasil, foi lá para a Câmara dos Deputados, né? Uma solicitação para alterar os critérios de segurança desse descarte adequado, enfim, né? E aí, conta também que há uma classe de trabalhadores de baixa renda, como eles vendem as latinhas, os produtos recicláveis, né, para ganhar o seu sustento, isso faz com que o Brasil fique um dos maiores recicladores de embalagens no mundo. Enfim, está dissertando aqui sobre a necessidade os desafios, essas tendências, né?
e a necessidade de se fazer isso. Então, bora lá. Se nós formos analisar, meus amores, em relação à tipologia textual, o que a gente classifica? É um texto dissertativo e argumentativo. Porque vai argumentar, né, sobre essa questão da importância de reciclar adequadamente aí o lixo. Ok. Quanto à característica de contexto, nós temos informativo, é um texto informativo quanto ao contexto, o texto em si nos dá dados, de acordo com esses dados, eu sei que ele se caracteriza como informativo. Ele é reflexivo, porque nos leva à reflexão dessa importância do adequado descarte dos resíduos e a importância dessa reciclagem dos produtos, né? Então, ele é reflexivo, ele é informativo, certo? Queridos, não é opinativo, tá? Porque o que tem aqui não é opinião, é fato. Fato, então cuidado para não confundir fato com opinião. E conforme a nossa fonte, eu tenho aqui a Amélia Santos, o José Augusto, Polímetro, Ciência e Tecnologia, volume tal, número 5, página tal. Isso aqui é uma revista. Se está dentro de uma revista, este texto ele é predominantemente informativo. Além de eu ter informação no contexto e a reflexão, eu tenho a característica predominante informativa. Então, suponhamos, gente, vai que às vezes na prova está assim, olha, o texto caracteriza-se, letra A, informativo, letra B, reflexivo. Ah, professora, vamos entrar em fazer um recurso aí, porque os dois estão corretos. Gente, por mais que ele seja reflexivo, o que predomina é a fonte. Se trouxer assim para você, o texto caracteriza-se predominantemente, especialmente, majoritariamente, você já sabe que pode ser que tenha 2, 3 respostas corretas, mas você vai pegar a mais importante. E a mais importante é a fonte. Agora, a banca, ela pode não trazer essas palavrinhas, especialmente, principalmente. O texto caracteriza-se. Por exemplo, vocês terem uma noção, não é este texto, mas pode ser que um texto, ele seja concomitantemente, ao mesmo tempo, reflexivo, humorístico, crítico, opinativo e informativo por causa da fonte. Eles podem trazer todas essas características. O texto caracteriza-se, letra A, informativo, letra B, reflexivo, letra C, crítico, letra C, D, opinativo, enfim, colocar todas. Ah, professora, vamos entrar com recurso, porque todas essas características têm no contexto, tem no texto. Ok, mas qual que está na fonte? É a fonte que manda. Combinado? Beleza.